Esse vídeo não é pra você que acha que sucesso é uma coisa de berço, que acha que sucesso é um direito adquirido no momento que a gente nasce, que acha que sucesso é uma coisa que você nasce pra ser, que acha que sucesso é herança ou que acha que sucesso é uma coisa que tá tão longe que você não pode sonhar com isso. Esse vídeo não é pra você se você acredita em tudo isso que eu te falei. Esse vídeo é pra você que sabe que sucesso é uma construção diária, que sabe que só depende de você e do seu esforço. Esse vídeo é pra você que não se contenta com a vida que você tem agora, apesar de ser muito grato, mas você sabe que tem muito mais coisa te esperando. Esse vídeo é uma decupagem de 10 hábitos de pessoas que já chegaram no sucesso, que são extremamente inteligentes e compartilharam com a gente o que deu certo. Ao longo da minha carreira, eu já li sobre várias pessoas que atingiram o sucesso, e o que é muito legal é que elas não têm muita coisa de diferença, não. E nesse vídeo eu separei 10 hábitos que todas elas fazem e que a gente já conseguiu comprovar cientificamente que, de fato, são hábitos que te ajudam a construir o sucesso. Antes da gente continuar, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Rafaela Parnes, especialista em mentalidade campeã. O primeiro hábito dessas pessoas elas enxergam a longo prazo. Elas têm o hábito de todo ano, ou enfim, a cada X período de tempo, elas param e analisam as metas delas. Então elas sabem exatamente o destino final, elas sabem qual é o sonho maior, o objetivo maior, e elas têm uma visão a longo prazo. Então se daqui a 10 anos elas querem atingir alguma coisa, elas fazem todo esse planejamento de ano 1, ano 2, ano 3, ano 4. Então, por exemplo, se elas querem o primeiro milhão da vida, elas sabem quanto elas têm que ganhar no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então elas fazem toda uma projeção e uma estrutura, um plano de ação totalmente pensado, porque elas enxergaram a longo prazo. Elas sabem o que tem lá na frente. E elas foram simplificando esse sonho em metas menores para fazer um caminho progressivo, sem perder o olho do último degrau dessa escada. A segunda coisa elas sabem visualizar o sonho. O nosso cérebro não funciona com palavras. Então, se eu escrever nessa tela isso aqui, eu tenho certeza que imaginou, você já imaginou. Você já criou essa imagem desse elefante rosa pulando corda. Não ficou no teu imaginário da palavra. Isso porque o nosso cérebro não consegue refletir com palavras, ele cria imagens. Então as pessoas que atingiram o sucesso, elas criaram a imagem do que elas queriam. Elas sabiam exatamente o desenho da imagem de como era a rotina delas, de como era o futuro delas, de qual carro elas tinham, qual casa ela tinha, qual era o modelo de família que ela tinha, qual era o cachorro que ela queria. Elas tinham essas imagens, porque quando o cérebro consegue imaginar com clareza, ele entende qual é o caminho que ele precisa fazer para chegar lá. Antes da gente continuar, tem um comportamento que você já pode fazer agora, que é se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todo esse conteúdo rico sobre desenvolvimento pessoal. E já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo, que eu tenho certeza que se você deixar pro final você vai esquecer. Mas vamos continuar falando dessas pessoas de sucesso. O terceiro passo essas pessoas olham com honestidade para os seus pontos fracos. Isso não é falsa modéstia. Isso é uma pessoa que atingiu o autoconhecimento, que trabalha pelo autoconhecimento em prol dele diariamente, porque é uma construção diária, e sabe que tem pontos fracos que precisam ser melhorados. Não que precisam colocar na gaveta, porque esses pontos fracos eles podem prejudicar outras questões. Então elas olham para eles com honestidade, sem falsa modéstia, sabendo o que precisa fazer para melhorar, para que eles se tornem potencializadores. E se elas não sabem sozinhas, então elas pedem ajuda, mas sem colocar numa caixinha para fingir então que ela é perfeita. Olhando com honestidade, olhando com sinceridade e com humanidade. O quarto comportamento que essas pessoas fazem elas escolhem a dedo os ambientes que elas frequentam e as pessoas que estão ao seu redor. Isso porque a gente sabe que os contextos em que a gente está inserido causam muita influência nos nossos comportamentos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. E essas pessoas sabem disso. Então não é qualquer amigo que vai ficar do lado, não é qualquer lugar que ela vai frequentar. Existe sim uma seleção inteligente de ambientes em que essa pessoa vai frequentar, contextos em que ela vai se inserir, que não prejudiquem a evolução e o desenvolvimento dela. Muito pelo contrário, potencializam. A quinta coisa essas pessoas sabem falar não. Porque elas já aprenderam que todo sim que a gente dá querendo falar não, é um enorme não para nós mesmos, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então essas pessoas sabem falar não. Isso não significa que elas queimam pontes,
que elas queimam relações. Não, mas elas sabem se posicionar e elas sabem estabelecer limites. Claro, gente, quando dá ajuda, tudo certo. Mas se entrou no nível de me prejudicar grandemente, essas pessoas falam não. O 6º passo é: elas valorizam muito o próprio tempo e não fica gastando com besteira. Isso não significa dizer que essas pessoas não têm hobbies, que elas não têm lazer. Muito pelo contrário. Elas têm tudo isso, porque elas sabem que isso não é besteira. Isso é extremamente importante para o sucesso. Mas elas escolhem em que contexto elas vão dedicar o tempo delas. Porque o tempo delas, assim como o seu, vale muito e não é para ficar em qualquer lugar. O 7º comportamento é: elas nunca param de aprender. Seja sobre os assuntos de interesse do trabalho, seja sobre si mesmas. Muito até por conta daquele passo que eu falei de ser honesto com as próprias fraquezas. Então elas nunca param de aprender. Mas não é para aprender para só ficar acumulando conhecimento, não. É para colocar na prática e potencializar o desenvolvimento. A 8ª coisa é: elas tomam muito cuidado o tempo todo com a construção da marca pessoal delas. A nossa marca pessoal chega primeiro. Antes da gente chegar, o nosso nome chegou. Então elas tomam muito cuidado com o que tem ao redor do nome delas. Porque às vezes esse é o maior advogado de defesa que você tem. Mas também pode ser o maior advogado de acusação. Pode ser o teu maior tesouro, mas pode ser a tua âncora que vai te afundar. A tua marca pessoal é extremamente importante. E isso, quando eu digo marca pessoal, é tudo. É a forma como você se comunica, é a forma como você se põe fisicamente, são as roupas que você veste, são os lugares que você frequenta, são os amigos que você tem. Tudo reflete na tua marca pessoal, na tua imagem pessoal. E essas pessoas que são inteligentes, atingiram sucesso, elas sabem disso e elas cuidam disso, justamente para potencializar o desenvolvimento delas. Para a marca ser um grande advogado de defesa, nunca de acusação. O 9º hábito é: essas pessoas são sim preocupadas com o que elas vão falar, mas na maior parte das vezes elas estão mais preocupadas com o que elas vão ouvir. Isso porque essas pessoas sabem que elas têm muito a aprender em qualquer contexto e que muitas vezes o maior argumento de uma discussão não está no que ela fala, está no que ela escuta. Então elas escutam com muita atenção, com o ouvido muito bem calibrado. Muito mais do que falar é você poder acolher uma pessoa e aí sim ter um bom diálogo. E o 10º e último comportamento, que é o mais importante, é: essas pessoas fazem o que precisa ser feito e não o que elas querem fazer. Até porque muito do progresso, muito do desenvolvimento para o sucesso não está nos prazeres imediatos. Tá no prazer a longo prazo. Então, muitas vezes a gente precisa adiar a sensação de ter prazer para fazer o que precisa ser feito, porque o prazer que tá lá na frente é muito maior do que esse que eu teria agora. Inclusive, eu já tenho um vídeo, tá aqui no card, falando exatamente sobre essas pequenas escolhas de prazer imediato ou prazer a longo prazo e como elas influenciam. Essas pessoas sabem disso. Então, com muita disciplina, elas fazem o que precisa ser feito e não o que elas querem fazer. E é isso, eu gostaria de saber qual desses 10 hábitos você já tem na sua rotina, porque eu tenho certeza que pelo menos uns 3 aí você já tá praticando. Então coloca aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal. Muito obrigada pela sua audiência e eu vejo você no próximo vídeo.